O clube do Remo sofreu uma baixa pesada para a temporada 2025. O zagueiro Camutanga está saindo do Leão, está retornando para o Vitória. Além disso também, nós vamos falar sobre a procura que o Sport Clube do Recife está tendo pelo Sávio, lateral do Clube do Remo. E tem um jogador novo que já chegou no Clube do Remo, já está treinando e pode ser anunciado a qualquer momento pelo Leão Azul. Bora falar sobre isso, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Sport, porque, afinal de contas, isso ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Bora falar então sobre isso, né, gente? Primeiro sobre esse reforço que chegou ao Clube do Remo. Trata-se do João Pedro, centroavante de 28 anos, ele que tem 1,85 m de altura, ele é naturalizado português. O João Pedro estava atuando no futebol do Vietnã e chega como mais uma aposta nessa reformulação que o Clube do Remo está fazendo no seu elenco, principalmente nessa leva de contratações recentes que o Leão fez agora nesse mês de agosto. E antes de fechar com o João Pedro, inclusive o Clube do Remo chegou a procurar um outro atacante, o Gonçalo Paciência, que pertence ao Sport do Recife, né? Mas o atacante ele não aceitou jogar a segunda divisão, ele preferiu ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E agora, com essa situação, o Remo tá buscando aí mais um meia e mais um atacante, né? Que devem aí desembarcar nos próximos dias no Leão Azul. Pelo menos é a expectativa, né? Do Remo continuar a sua leva de reforços aí pro restante, pelo menos dessa janela de transferência que vai acabar no dia 2 de setembro. Agora, falando sobre a baixa, né, que o Clube do Remo teve, o Camutanga, ele estava emprestado, né, do Vitória para cá, pro Clube do Remo, e o Vitória sofreu aquela derrota vergonhosa, né, pro Flamengo de 8-0, caiu o treinador, parece que vão dispensar alguns atletas, e nessa leva aí também tá tendo uma reformulação ali no elenco, e o Camutanga foi requisitado, falou, olha, volte para o Vitória que nós precisamos de você. E pelo que eu tenho de informação, o Camutanga não queria voltar, ele queria ficar no Clube do Remo, ele já estava ambientado, estava legal, estava numa crescente, era titular absoluto no time, e o Vitória, por ter os direitos do atleta, né, lembrando que o Remo tinha o Camutanga emprestado, e uma das cláusulas de contrato era que quando o Vitória quisesse o retorno do Camutanga, ele teria que voltar. Então o Vitória ativou essa cláusula de contrato e o Camutanga nem sequer treinou hoje, né? O treino do Remo que foi lá no Mangueirão pela parte da manhã, nem treinou hoje. Já se mandou para Salvador e vai se apresentar lá no Vitória. Bom, agora é confiar na dupla de zaga Klaus e Reinaldo, né? Que era a dupla de zaga do início da Série B, que estava no entrosamento muito bom, e fazer com que essa dupla volte novamente a despontar aí dentro do Clube do Remo. E além disso também tem uma outra procura. Sávio, o lateral Sávio, lateral esquerdo, estaria despertando o interesse do Sport Recife. Isso porque o Daniel Paulista, que é o técnico lá do Sport Recife, que foi técnico do Clube do Remo, tá querendo o Sávio para jogar lá na Série A. Só que a situação do Sávio é o seguinte, o Clube do Remo só vai liberar o atleta se houver o pagamento da multa rescisória. A multa rescisória, salvo engano, é o valor de 100, 150 mil reais. Se o Sport pagar, vai liberar o atleta para ir jogar lá no Sport Recife. Agora, se o Sport não pagar, não tem acordo, aí o Sávio permanece no Clube do Remo. Agora, de fato, é uma movimentação ingrata, né, essa do Camutanga, né? Poxa, Camutanga tava bem, tava jogando legal, tava tendo rendimento, tava conseguindo evoluir. É bem verdade que no início ainda tava se encontrando, mas depois conseguiu encaixar. E agora, infelizmente, o Remo não vai poder mais contar com o Camutanga. Agora, esse acordo de empréstimo, vou te contar, onde o time que tem os direitos ali fala assim, ó, eu tô te emprestando, mas na hora que eu quiser, eu posso puxar de volta. É ingrato, né? Esse tipo de contrato de empréstimo é muito ingrato. Com relação a essa possibilidade do Sávio ir para o Sport, é só se o Sport pagar. O que eu tenho de informação é que o Sport não está disposto a pagar essa multa, então se não pagar, é simples, né? Não pagou, não libera. Então o Sávio permanece aí no Clube do Remo e eu imagino, né, que seja até a vontade, né, da diretoria do Clube do Remo de manter o Sávio aí no Clube Azulino. E
o João Pedro, né, que chegou quietinho, ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser anunciado nas próximas horas. É uma transferência internacional, então tem todos aqueles trâmites burocráticos que precisam ser solucionados, e aí ele deve ser anunciado nos próximos dias, ou quem sabe nas próximas horas, como um novo reforço do Clube do Remo. E olha, jogo de amanhã, para encerrar esse vídeo, jogo de amanhã. Eu sei que o torcedor tá chateado, tá irritado, a questão do horário também não ajuda, né? 9h35 da noite é um horário muito ingrato, infelizmente, mas quem puder ir ao Mangueirão, vá, porque é um jogo que vale o G4 pro Clube do Remo. Né? Você não vai me ver aqui fazendo discurso para não ir pro estádio. Você não vai me ver aqui fazendo discurso para boicotar ali a equipe em questão, que é o Clube do Remo. Você não vai me ver fazendo isso. Pelo contrário, temos que incentivar a torcida tem que ir pro jogo. Claro, quem puder, né? A gente sabe que o horário é ruim, final de mês, não é todo mundo que tem o recurso para poder comprar o ingresso, mas quem puder ir, vá, porque o apoio vai ser importante e esse jogo contra o Criciúma vai ditar muita coisa pro Clube do Remo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor azulino? O que tu achaste da saída do Camutanga? Realmente foi bem complicada nessa saída. O Remo perdeu muito com a saída do Camutanga. Me fala um pouco também sobre essa questão do Sávio. Você acha que é uma boa o Sávio permanecer? Você acha que é uma boa o Sávio sair? Lembrando que só tem o Alan Rodrigues para substituir, não vem? Só tem uma opção. Então é uma posição meio deficiente ali de peças. E me fala sobre esse jogo de amanhã. Joga logo teu palpite aqui, né? Qual o resultado que você acha que vai ser essa partida de amanhã? Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho e até a próxima!